entrando no ar, Comunidade Cidadã, onde a cidadania e o comunitário dão as mãos. Hoje nós vamos conversar, né? Hoje o tema do programa é o nosso Corpo de Bombeiros, né? Bombeiros Militar. Nós já tivemos um programa aqui com o Corpo de Bombeiros Voluntários, né, de Montenegro. Agora nós vamos falar com... né, o assunto vai ser Corpo de Bombeiros Militar de Montenegro e região, né, enfim. Mas antes eu quero mandar um abração lá para um ouvinte que é assíduo, está sempre ligado aqui, sempre. Esse aí né, esse não deixa nunca de assistir nosso programa. Então vai um abração, né, para o ouvinte Laércio. Laércio, um abração para ti. E abraçando o Laércio, manda um abraço para todos os nossos ouvintes e internautas. E o assunto, então, é Corpo de Bombeiros. Nós vamos trocar uma ideia, né, e presente aqui o atual comandante da nossa corporação aqui de Montenegro, Sargento Orlando da Silva. Sargento Orlando, só cumprimenta nossos ouvintes aí, dá um boa tarde, e aí nós vamos fazer a introdução do programa. Ok, boa tarde para o pessoal que está ouvindo. É um prazer estar reunido aqui. Perfeito. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, porque tem acontecido muita coisa, a gente sabe assim que muitas pessoas pensam que o bombeiro, né, o corpo de bombeiro, né, alguns pensam assim, é só incêndio, ou é afogamento no rio e tal, não tem noção, né, quanto serviço presta um corpo de bombeiro para uma comunidade, o quanto é extensiva, né, o tipo de trabalho que o bombeiro presta, né, para a comunidade, para os cidadãos. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, esse tempo, sobre um pouquinho de cada coisa. Eu vou iniciar já conversando, porque o tema que a gente viu muito é incêndio, né, incêndio através, até com a permissão do Orlando, né, Orlando. Isso, Sargento Orlando. Com a permissão, eu vou dar uma introduçãozinha aqui, porque tem acontecido muito acidente com elétrica, né, e como é a minha área também, né, eu vou aproveitar. A gente viu com ar-condicionado, 2 vezes, né, teve crianças, né, meninos que morreram lá, porque disse que começou no ar-condicionado, um curto-circuito, pegou fogo, aí tinha material inflamável, e depois com o nosso amigo Orlando, que vai nos dar uma orientação a respeito disso, mas enfim, eu vou comentar sobre a elétrica, né, pessoal? A elétrica não aceita erro, então assim, ó, cuide, às vezes as pessoas, viu, até vamos batendo um papinho aqui, Orlando, às vezes as pessoas, eu não vou chamar um eletricista porque não quero gastar, e vai lá e faz o trabalho, só que não é, pessoal, só ligar, é bitola de fio, tem que ser certa de acordo com a potência do aparelho, tem que ter um sistema de segurança para o aparelho que a gente conhece, os disjuntores que desligam, se der um curto-circuito, enfim, tem uma série de processos para fazer, não é simples, não é a pessoa leiga assim, vou ligar, vou colocar aqui, ela não tem noção, né, da bitola do fio, às vezes o fio aquece, enfim. Então é importante, né, importante que as pessoas com a elétrica chamem um profissional, não tente fazer por conta, né, aquilo que é um pouquinho mais, eu vou botar uma tomadinha lá em casa, mas olha também, mesmo assim, às vezes a pessoa pega um fiozinho lá mais barato, 1,5 milímetro, coloca uma tomada e aí liga um ferro de passar roupa, e daqui a pouco pega fogo na casa, né? Então, importante, esse acidente que houve com os meninos lá no Rio de Janeiro, e houve outro depois, né? Só, graças a Deus não houve óbito, mas lá no Rio houve óbito, da gurizada, que começou, dizem, no ar-condicionado, né? Às vezes mal instalado, deu uma queda de luz, volta, e o aparelho estava com problema. Então, isso é importante, a parte elétrica, ser um profissional, ou a pessoa entender, chamar um profissional para fazer, porque é um risco muito alto. Mas vamos começar conversando com o Orlando, vamos lá, vamos bater um bate-papo. Vamos, primeiro assim, eu gostaria que nos desse, né, simplificando assim, ó, o tipo de atendimento dos bombeiros, onde, né, a gente sabe que incêndio, né, acidente de automóvel quando fica preso em ferragem, enfim, ou o risco de incêndio de automóvel, mas nos dá assim, mais ou menos o principal, a função do bombeiro em si, de um modo geral, depois nós vamos entrando em alguns detalhes. Ok. O bombeiro ele trabalha na busca, proteção e salvamento. É importante isso. Busca, proteção e salvamento. Aí já engloba bastante coisa, né? O salvamento, por exemplo, seja ele aquático, terrestre ou aéreo, né? Embora nós não tenhamos aeronave aqui em Montenegro, mas a gente tem um contato e tem quem tem aeronave, e nós temos pessoal que consegue trabalhar com embarcado, né, na aeronave. Né?
Então, é bem polivalente mesmo. Nós fizemos desde a prevenção, né, o começo, meio e fim, né? A gente trabalha muito em cima da prevenção para evitar o acidente. Mas quando ele acontece, o pessoal trabalha já aí no combate a incêndio, no na retirada, na busca. Né? Isso é e aí, como o senhor falou, cada caso tem uma didática diferente, digamos assim, né? Uma maneira de trabalhar diferenciada. Mas o importante sempre, né, Orlando, é que as pessoas saibam quando não se metem elas a tentar resolver o problema. Muitas vezes saber até onde pode, até onde não pode mais, tem que procurar os bombeiros. Até porque muitas vezes a pessoa tenta por conta dela e quando chama vocês é meio tarde, fica meio complicado, né? Então isso é importante. Vamos falar um pouquinho assim, ó, sobre, primeiro, prevenção, né? Prevenção. Em termos de acidente doméstico, por exemplo. Né? Porque isso aí é importante, as pessoas estão nos escutando, nos vendo, né? E a gente sabe que muitas vezes o incêndio começa porque a pessoa lá pegou fogo numa gordura em cima do fogão, ela joga para tudo que é lado, se apavora, né? Ou se queima por causa disso, acaba se queimando o corpo também. Enfim, a prevenção dentro de um lar. Vamos começar por ali, que é importante, estamos estudando. Prevenção. Vamos falar assim, então. Como o senhor falou antes, são pequenas coisas que a gente faz que evitam uma tragédia. Dentro do lar, o senhor falou em gordura. Né? Vai fazer uma refeição, vai usar gordura, até a escolha da panela. Eu vou usar uma panela que serve, eu vou fazer até em cima ali de comida aí do meu alimento e deu. Não, usa uma maior para ter aquele espaço para não transbordar. Para ter uma folga. Isso. O que pode acontecer se transborda ali? Apaga o fogo, mas o gás continua vazando. Ou então pega fogo numa fritura, eu devo tirar água, não devo, né? Devo abafar. Então fazer um estudo de campo antes. Nós temos uma mosquinha aqui incomodando aqui, né? Ela está querendo fazer parte do programa aqui, ó. Né? Tranquilo. Mas o acidente doméstico, ele é prevenção. É prevenção, né? Prevenção. Prevenção. É o cabo da panela que não fica para fora. Né? Aí alguém bate no carro, tira a panela por cima. Está ali trabalhando, que tem horário para trabalhar, levar o filho para o colégio, o filho vem conversar e tu bate com o braço ali. Então, é planejamento, é respirar e fazer a coisa devagar. Então, uma receita de bolo. No lar isso é importante, né? Na cozinha, por exemplo, que o senhor falou, é o caso do cabo de panela para fora, né? O caso do apagar o gás, porque né? vazou, a panela apagou o gás. Fecha o gás. O gás continua saindo. Né? Daqui a um pouco fazendo um acúmulo ali. Já como tem uma explosão, né? Além disso, a gente conversou um pouquinho sobre a parte elétrica, mas também a parte elétrica é importante, né? A gente controlar, não botar uma carga maior numa tomada que não possa, ter esse controle, as emendas, não se meter a ser eletricista, se não for, né? O maior problema é a emenda mal feita, ela esquenta. Às vezes, como o senhor falou ali, vai só pôr uma tomadinha, mas essa emenda, às vezes precisou aumentar um pouco o fio, que bitola esse fio, né? Como eu vou fazer essa emenda, que isolante eu vou usar? Então é bom falar com o profissional da área. Pelo menos pedir uma orientação, né? Com certeza, pede uma ajuda ali, trabalha junto, né? Porque nem tudo é gasto. Às vezes é só conversar. Justamente. Não precisa pagar um eletricista. Tem um eletricista conhecido, te dá uma mão ali, porque que valor tem a residência, né? E as coisas que estão dentro da residência, os documentos, né? Toda a história da pessoa está ali. E sem pensar na vida humana, que é bem maior, né? Que a pessoa pode, Deus do livre, né? Então isso é importante, a pessoa cuidar não se atirar. Às vezes eu vejo que tem pessoas, hoje é até proibido, né? Mas as pessoas usam, elas pegam aquilo que se chama de T, o adaptador aqui, eles jogam assim, 3, 4 coisas numa única tomada, né? E pesado, eu já vi casos de incêndio em que a pessoa tinha 2 T's, um em cima do outro, numa tomada elétrica, e ali colocou, né, 5 aparelhos ligados. Então aquele fio não aguentou, esquentou. A função da resistência ali já não adiantou. Então é muito, muito importante isso. Mas nós vamos desenvolvendo o programa assim, né, os cuidados dentro do lar, né, é importante também a cozinha, que é um dos mais perigosos, né, e depois não se meter na parte elétrica sem ter um pouco de conhecimento, como o senhor disse, né, pedir ajuda para alguém que conheça, né, não precisa, eu não tenho condições de pagar um eletricista para colocar uma tomadinha, tudo bem? Você já tem prática, coloca, não tem, mas eu quero instalar uma redezinha a mais. Pede uma assessoria técnica ali, dá uma ajuda. Né? Tem tantos, um amigo. Quando tu vai viajar, tu vai viajar,
qual equipamento que precisa ficar na tomada. Isso é importante. Porque qual o equipamento que precisa ficar, aquela máquina de lavar, aquela secadora, a cafeteira, tirou da tomada, né? E tem um vizinho, um familiar na mesma rua, próximo, deixa a chave da casa, tu tá viajando e aí deu um temporal, tu não sabe como tá a tua casa, mas o vizinho vai lá, né? Deu queda de luz, voltou, ele vai lá, vai abrir a casa, vai olhar e vai tomar as providências por ti. Isso é importante, né? Eu vou aproveitar mais um pouquinho, depois nós vamos entrar em acidente de trânsito, vamos entrar em acidente diverso, afogamento, prevenções, enfim, né? O incêndio propriamente dito, as causas, mas eu vou só insistir um pouquinho mais, porque a gente tem acompanhado os acidentes com elétrica, né? E outra coisa que as pessoas têm que ter um cuidado muito grande, graças a Deus o Brasil mudou o sistema, que era a tomadinha de 2 pinos, e eram 2 pinos da mesma bitola, então entrava de qualquer jeito, né? Hoje tem 3, já não entra só numa posição correta. Então é importante que as pessoas confiram na sua residência, na parte elétrica, porque morre muita gente, às vezes, eletrocutada uma máquina de lavar roupa, que lida com água, uma torneira elétrica, um chuveiro, às vezes por falta de conhecimento. A tomadinha nossa, que tem 3 pinos, sempre o da direita, pessoal, é que tem que estar a fase, aquele onde acende aquela canetinha lá, né, de teste. Isso é importante. Eu já encontrei problema de acidente, for checar um acidente com elétrica, e a fase está no lado errado, né? E o pino já entra sempre certinho. Por que isso, pessoal? Todo equipamento elétrico, isso aqui é padrão internacional. Todo ele, aquele plug dele, o pino da direita do plug, né, não olhando para si, ele no sentido, vou encaixar na tomada, ou a tomada de frente para a gente, o pino da direita sempre vai ser o da fase. Por quê? Porque todo equipamento elétrico é um padrão internacional, o pino da direita dele é o que passa pelo interruptor, é o que passa pelo circuito eletrônico, enfim, é o que passa pelo controle do aparelho, inclusive pela própria interruptor da chave do aparelho. É sempre o pino da direita. Sempre, é internacional isso, né? E as pessoas ligando errado, no caso de uma máquina de lavar roupa, né? Daqui um pouco rebenta o fio, ela sacode demais, a roupa está só de um lado, e esse fio encosta na carcaça, ou enfim, né? Ela vai ter um choque violento, né? Então, esse cuidado da ligação ser certa, observar se é o pino da direita da tomada, se na tomada o buraquinho é da direita, vamos ser bem claro, né? É o que está com a fase, isso é importante. E aterrar sempre os equipamentos. Eu digo porque só nos últimos 15 dias, o que morreu de pessoas foi pessoas queimadas por uma estação elétrica pegar fogo, né? E pessoas assim eletrocutadas em máquina de lavar roupa, né? Umas, não, graças a Deus, não foi a óbito, mas teve problema sério dali para frente, né? Porque pelo estar ligado errado, por estar na direita a fase da tomada, não pode estar na direita, e esses equipamentos trabalham com água, aterramento. A pessoa se queixa, não é frescura. Então é importante isso, pessoal. Muito eletricista vai dizer para vocês, mas o neutro é aterrado, eu não preciso, não é. O neutro faz parte do circuito, ele que alimenta a máquina, ele que circula a corrente elétrica pelo neutro. O terra não encosta nem na fase, nem no neutro, nada. O terra é só na carcaça, a terra é só para proteção mesmo. Às vezes a gente vê um refrigerador, dá choque. E a pessoa vai lá e vira o plug, porque era dos antigos, ele para de dar choque. Isso é sinal de que, né? 2 casos. Primeiro, estava ligado, estava entrando pela direita o neutro, pela esquerda do plug a fase. O segundo erro é que o neutro não está bem aterrado. Né? Dando um retorno. Nós vimos agora, todo mundo viu, passou na televisão, vou assistir um pouquinho nisso, depois a gente volta para o seu, né? Mas assim, nós vimos na televisão um cara que quase morreu eletrocutado, que estava com uma criança no colo, está passando essa imagem seguindo na televisão, né? Ele foi abrir o freezer lá para pegar alguma coisa com a criança no colo. Ele estava de pé descalço, né, no piso lá desse local, dessa loja. E nele botar a mão, porque é tudo alumínio, contorno, né? Ele botou a mão ali e levou um choque forte. A criança, ele derrubou a criança, não foi ele que... Aquilo foi automático, derrubou a criança e ele ficou grudado ali. Tá? Teve que alguém vir dar um pontapé no vidro, quebrar e estourar a porta para sair. Então, assim, é muito importante, já para encerrar aqui essa parte, né? Deixando o nosso convidado aqui, depois por conta dele, mas é muito importante, né, que as pessoas
tem esse cuidado que choque não gruda ninguém. A musculatura é que fecha e a gente se segura ali. E não larga, pessoal. A gente não larga, se botar a mão. Então, se for testar alguma coisa, está dando choque, sentir um formigueirinho, leva as costas da mão. Porque a tendência é a mão se fechar e não segurar nada. Se levar a palma da mão, ela, né, em algum trinco, alguma coisa, ela vai se fechar automático. É a corrente elétrica passando pelo corpo, vai contrair os músculos, ela vai se fechar ali. Ou o cara abraçado num poste lá em cima, corrigindo uma rede elétrica, é a mesma coisa. Se ele levar um choque, a tendência, ele não se solta, por quê? Porque a musculatura se encolhe e ele vai abraçar o poste cada vez mais. Então, assim, importante isso, pessoal. Muito importante, tomar esse cuidado. Aterramento em tudo que trabalha com, né, elétrico, trabalha com água, tem que ter o aterramento. Eu vejo pessoas que não põem o terceiro fio do terra, máquina lavar que o fiozinho está solto lá atrás, aquelas mais antigas, está solto, pendurado. Né? Então, use, isso salva vidas. Mas vamos lá, vamos conversar. Agora deixar o programa é seu, não é meu. Né? É só para deixar mais à vontade. Vamos conversar um pouquinho assim. Mas eu queria voltar ali onde justamente, agora o programa é seu. Tá no mercado ou numa feira que tem um balcão térmico, né? E a criança está por ali, viu o sorvete, ela chega com as duas mãos para olhar ali o sorvete, para escolher o colete. Então, tomar esse cuidado. Vai antes, coloca a mão, como o senhor falou, né? E as costas da mão, né? Da mão ali. Não, tá tranquilo, não tá dando. Porque a criança, ela é curiosa, né? E não tem medo. Então, é muito importante esse exemplo que o senhor deu ali desse rapaz lá com a criança no colo. Não, porque é um risco, né? Então, o certo é não dar choque em nada. O certo é uma instalação bem feita, com aterramento. A prevenção feita. Mas às vezes falha. Né? Então, como a gente não dá para confiar, então a gente tem que cuidar, né? Se preocupar isso, que tem filho, como o senhor disse, tem criança que gosta, é curiosa, tem muito cuidado. E sempre que for testar para ver se está dando choque a alguma coisa, alguém reclamando do choque, sempre, pessoal, leve as costas da mão. Porque a tensão, quando tu recebe um choque no corpo, tu encolhe a musculatura, ela se encolhe. E a tendência é fechar a mão. Se levar a palma da mão, tu vai fechar e vai segurar o fio, vai segurar o trinco, nem esse rapaz, e não conseguia largar. Tiveram que quebrar a porta para ele soltar. A pessoa, a intervenção de outro ali chutando a porta. Né? Chutando a porta. Senão ele morreria eletrocutado. Né? Então, isso é importante. Quer testar se está sentiu alguma diferença? Leva as costas da mão, porque daí vai encolher, a mão vai tender a fechar, vai jogar para fora, né? Então, assim, choque não gruda ninguém, isso é importante, né? A necessidade dela não gruda, é a pessoa que contrai os músculos, se abraça ou fecha a mão, né? Então, leve sempre as costas da mão se tem dúvida, né, para ver se... E aí chama um eletricista, providencia, avisa o proprietário, que nem nesse caso lá nem preciso avisar, porque houve um acidente ali bem sério, né, mas sentiu um choquezinho, qualquer coisa dentro de um bar, dentro de um mercado, avisa o proprietário, avisa imediato que pode alguém entrar uma criança de pé descalço, né, dia meio úmido, e for lá tocar lá, porque tem um picolé lá dentro, tem um garrafinho assim do que, né? O atrativo está ali, né? O atrativo está ali. E aí ela pode morrer eletrocutada. E nem sempre ela morre eletrocutada, às vezes o problema aparece bem depois. Às vezes ela coagula o sangue, é um coágulo pequenininho, que às vezes passa no coração, se aloja no cérebro, e a criança vai ter problema lá na frente, bem depois. Né? Nem imagina a causa depois, porque esqueceu daquele choque. Então isso é importante. Levou um choque forte, procura médico, no mínimo tomar aspirina lá para filtrar o sangue, mas procure médico. Procure o médico. Vamos conversar um pouquinho, vou deixar o senhor à vontade daqui para frente, vamos conversar um pouquinho acidente de trânsito. Eu vou pegar uns itens e que o senhor conversa um pouquinho acidente de trânsito, porque vocês têm né, às vezes fica preso nas ferragens, vocês vão lá, tá, é um trabalho, é um problema, precisa rapidez, né, é uma vida que está ali, né, então vamos conversar um pouquinho sobre acidente de trânsito. O que o senhor nos diria, assim, a gente sabe, velocidade é uma das causas, né? Falta a velocidade, né? O uso de álcool e a falta da manutenção periódica, né? Como a gente falou da parte elétrica, o carro também vai viajar, tem que revisar freio, pneu, enfim. Mas aconteceu o acidente, né? Quer ajudar? Primeiramente, isso é importante. Liga para o 93, né, que é o Corpo de Bombeiros. 193, que é o Corpo de Bombeiros. 193 dos Bombeiros. 193. Sinaliza a área para evitar mais acidentes, que é uma zona de risco, né? Onde está o acidente, onde aconteceu o acidente, onde está o carro, lá no caso, colidido, batido,
Ali é a zona quente, ali só entra bombeiro. Estamos falando de segurança, né? Claro, só entra o bombeiro, o ideal seria isso, só entra o bombeiro ali. Então, sinaliza o local, a estrada, com um triângulo, com galhos de madeira, os outros carros vão parando, vão fazendo, e chama os bombeiros. Mas sentiu, a cena, o local está seguro. Eu quero ir lá ajudar, tem uma criança lá dentro, enfim, eu quero ir lá ajudar. Não corre, pensa, respira, faz a coisa com calma, observa toda a cena. Ele colidiu num poste, tem fio, não dá para chegar, não tem como chegar. Esse é um cuidado muito grande, né? São detalhezinhos que a pessoa tem que observar. O que eu diria para o pessoal que quer ajudar, que não está com o equipamento que o bombeiro carrega consigo, mais razão do que emoção. É verdade, até porque assim, né, a gente na ânsia de socorrer, porque é do ser humano isso, pô, tu vê lá a pessoa, né, socorrer, a gente pode agravar a situação, né? Pode ser mais uma vítima. Pode ser mais, e pode ser mais uma vítima, além de agravar a situação, né, o quadro de quem está lá. Né? Então, o socorrer, às vezes a pessoa, se ela não é da área, né, ela tem que ter aí que vem a sua orientação, né? Isso que eu gostaria que você orientasse bem assim, no caso de um acidente de trânsito, né? Isolar a área. Isolar a área, primeiro mostrar passo. que ali deu um acidente para evitar um segundo acidente. Evitar um segundo acidente. Observar a cena. Esse rapaz, vamos pegar, por exemplo, esse rapaz lá do choque lá no balcão térmico, lá na geladeira lá. Ele sabia o que estava fazendo, né? Ele chutou, não seria o ideal ali de um profissional, seria desligar a força, né? Mas ele chutou lá com chinelo, com calçado. Até porque ele nem saberia onde está. Ele resolveu o problema, mas ele sabia o que estava fazendo, ele raciocinou, né? E tirou a criança de perto, né? Depois foram pro próximo. Né? Então, no acidente de trânsito é isso, sabe? É pensar, raciocinar, fazer coisas com calma, para não ser mais uma vítima. A pessoa está dentro do carro, está consciente, não precisa tirar ela dali. Vamos imobilizar ela, padrão, jeitinho, vai o SAMU lá, vai o Corpo de Bombeiros, vai o bombeiro voluntário, o importante vai fazer a retirada correta. Se ela tá consciente, o ideal seria, então, continuar conversando com ela, alguma coisa. Se a cena está segura para ficar ali, sim. Se ela está segura, sim. Sim, ela tem que se sentir segura quem tá ali para ajudar, senão pode ser, como o senhor disse, pode ser mais uma vítima. Ou até atrapalhar. Tentar ajudar pode atrapalhar, pode agravar, né? O ideal é que não se envolva, a não ser que tá pegando fogo o veículo, vão tirar alguém de dentro aí. Mas é complicado. Avaliar a cena, se consegue, se dá para fazer. É muito difícil. É difícil. É difícil, porque nós, o ser humano, ele tem essa coisa de ajudar o próximo. Claro, né? Isso é uma coisa bacana, mas ele não pode... Todos nós somos bons, né? Todos nós nascemos bons, e a Flora é isso. Às vezes está lá pessoa lá, como a gente diz no popular, não dá nada para ela, mas ela se tornou um herói porque salvou uma pessoa e ela nem sabe como fez aquilo. Veio de dentro. Veio de dentro. Então, por isso que nós temos que raciocinar e fazer a coisa correta. Montenegro atende. Gostaria de falar. Isso não, tá à vontade. Agora eu comecei introduzindo para te soltar, agora fica à vontade. O programa Corpo de Bombeiros Militares de Montenegro. Ele atende Montenegro, são 9 municípios. Montenegro, Broxia, Harmonia, Maratá, Salvador do Sul, Pareci Novo, Tupandi, São José do Sul e São Pedro da Serra. São só 9 municípios. Sendo que desses 9... Esses 9 municípios que a guarnição tem aqui, meu Deus... Somos entre 18. Imagina. 18 homens, fazer a escala. Harmonia tem bombeiro voluntário. Tem bombeiro voluntário lá. São José do Sul... Salvador do Sul também tem bombeiro voluntário. Então, geralmente, eles atendem, eles dão conta do recado lá e não nos chamam, a não ser que seja uma coisa mais clara. Mas desses 9 municípios, veja bem, Montenegro, nós atendemos Vendinha, não é um município, né? Sim, pois mas é uma localidade bem afastada, fosse, claro. Né? Tabaí, Coxilha Velha, né? Do lado ali, a Catupi, Porto Batista, do outro lado ali, Porto Garibaldi. Muitas comunidades. Então a gente às vezes demora um pouco para chegar. Por isso que no caso de acidente, chama os bombeiros o quanto antes e começa a fazer a prevenção em roda, sinalizando a área para o bombeiro poder chegar. Claro. Né?
evita mexer com a vítima que está lá. Com a vítima. Ou no caso de incêndio, de incêndio, dá para chegar no contador de luz, desliga a luz. E essas coisas mais básicas em que o ser humano possa fazer, que não precise ser o profissional, até para não colocar a vida da pessoa em risco, claro, né? Claro. Porque eu, uma ocasião, presenciei um acidente e eu ia um caminhão, né? E eu nunca esqueço disso, porque a gente grava essa imagem, né? E o cara estava pedindo socorro dentro da cabine, né? Então ele estava em condições, não conseguia sair, mas estava gritando, pedindo socorro. E a gente paramos o carro meio longe, né? Eu vinha com mais um colega e eu parei meio longe para não parar muito perto, porque eu não tinha virado, né? Estava saindo fumaça, eu não sabia se era fumaça, se era vapor, o que era, né? Quando eu me aproximei, veio a labareda de fogo assim, que foi uma loucura, cara. E isso me marcou muito. Claro, não conseguimos salvar o cara, não conseguimos mais chegar perto, derramou combustível na volta, a gente se desesperou, porque o cara já começou a urrar lá dentro, já não era mais grito. Não esquece, essa cena não esquece mais, porque a gente, como humano, a gente quer salvar, a gente sabe, e tu chegou ali perto e já tomou conta do fogo, aquele calorão, e tu não tinha mais como chegar na cabine do caminhão, ainda tinha que destravar, que a cabine estava amassada, tinha que, né? E aí o fogo tomou conta. Então, assim, ó, a gente não dá para se precipitar. Marca na vida da gente um lance desse? Marca. Né? A gente marca. Mas se a gente tivesse precipitado, talvez fosse mais 2 ou 3 ali, porque seria ele, mais eu e meu colega, né? Porque nós correu lá para abrir a cabine, para tentar abrir, estava amassado, para tentar tirar ele. A gente viu que estava uma espécie de uma fumaça, de uma coisa assim, mas quando a gente chegou próximo, deu aquele clarão e foi incrível. Olha, não é gasolina, é diesel, mas foi muito rápido. O próprio diesel estava aquecido, eu acho, foi muito rápido. Né? E é uma sensação, assim, comandante, que a gente marca pro resto da vida. Né? Agora, esse cuidado é importante, né? Que o senhor disse, sinalizar, chamar os bombeiros, se tiver condições, chamar primeiro, claro, vocês, né? Que é o socorro, né? Mas tiver condições de avisar a polícia rodoviária. Chamando o bombeiro, ele vai deslocar. E já vai começar a chamar quem tem por perto. Ele vai chamar a brigada militar, vai chamar. E o bombeiro, ele tem um telefone que toca direto. Isso é importante, chamar o bombeiro primeiro. Por isso, ligam o 93 e. Dessa parte não te preocupa mais. O bombeiro atendeu já o endereço, pronto, ali ele vai fazer. Isso é importante, ó. As pessoas às vezes têm medo. Calma na hora de transmitir o local da ocorrência. Por exemplo, entendam, aqui perto do bar do fulano. O bombeiro não sabe que é um bar do fulano, claro. Não é dali. O nome da rua é Professor Fulano de Tal. Não diz só o Fulano de Tal. Porque se o bombeiro não sabe onde é, ele vai procurar no mapa, ele vai demorar um pouco tempo, mas ele vai demorar. Porque ele já sabe que pode ter um nome antes, né? Claro. Aqui na cidade, cai ligação de outras cidades aqui. Por exemplo, Ramiro Barcelos, toda cidade tem. Claro, né? João Pessoa, toda cidade tem. Isso só para ganhar tempo, né? Para não perder tempo. Não perder tempo. Às vezes, né, Orlando, às vezes a pessoa se afoba para ganhar tempo e piora, né? Porque aí perde esse tempo, né? Uma informação, por exemplo, mais precisa é um tempo que se ganha. A gente pergunta o teu telefone, o telefone de quem está passando a mensagem para nós. Claro. A gente está ouvindo o barulho ali do incêndio, quando é casa então, de madeira, claro, tu sabe que não é trote. Mas aquele telefone, tu vai precisar dele para passar mais dados para a guarnição que ela está deslocando, ela está no nível de dados. No nível de dados, até para ela poder ir. Né? Opa, tem vítima, liga porque cada ocorrência tem um tipo de ligação que nós fizemos, né? E vocês é que fazem, isso é importante. Isso, por exemplo, tu vai acionar o SAMU, vai lá na prevenção, é mais difícil tu levar eles para uma prevenção, porque eles estão em prontidão para atender uma ocorrência de fato. Aí, com esse telefone que eu tenho, eu vou pegando mais dados, os bombeiros já estão indo. Não está mais trancando os bombeiros, já foram. E eu sei, tem tantas vítimas, eu preciso de um suporte avançado. E o suporte avançado já vai fazer um contato lá da nossa realidade aqui em Montenegro, HPS de Canoas, uma vaga 0, para chegar já valendo lá. Então às vezes é importante isso, né? Quer saber do meu telefone? Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Claro que tá, mas é para somar. Para somar. E a pessoa esquece o número. Eu não me lembro, é normal. Aí eu esqueci o número, vai pensar que eu estou mentindo. Não, passa para outro ali que tá. Claro, até por causa do nervosismo, né? A pessoa te ajudar. A razão, pensar, respirar. É difícil, mas é difícil. Para ajudar é isso. Para ajudar isso, é verdade. Precisa ter uma
Por isso vocês são treinados, né? Vocês são treinados, o bombeiro é treinado para uma hora do sufoco e manter a calma. E nós, vamos dizer, os leigos, né? A gente quer ajudar e às vezes bota os pés pelas mãos, como se diz, né? A gente se apavora. Isso é ruim, né? Isso é bem real. Nós, bombeiros, também temos isso. Mas como o senhor falou, a gente é treinado e a gente exercita isso. Não é que vocês são insensíveis, que vocês têm o autocontrole. Muitas vezes o bombeiro, depois que passa a cena, que ele desaba, né? Depois que passa, ele diz, ainda mais se tiver criança, por exemplo. No sentido assim, tu vê no semblante do teu amigo. Claro. Nós cumprimos uma escala de 24 horas junto. Então tu sabe, muitas vezes tu conversa só no olhar com o colega. Então tu sabe quando o colega não está bem. Claro. Tu já sabe por que ele não está bem. Justamente. Somos seres humanos, né? Claro. Mas o nosso pessoal, às vezes, mesmo na situação de nervosismo, tu tem um colega do lado que te dá um apoio, né? Já sabe o que tu está passando, porque te conhece, já te põe em outra função, enfim. Divide ali e tal, né? Porque não deve ser fácil, né? Porque humano todos nós somos, quer dizer, e o bombeiro, você começa que você já escolheu essa profissão. E outra, nós trabalhamos na nossa cidade, né? Também. Imagina. Também. Eu trabalho na cidade, eu nasci e me criei em Montenegro. Conhece? Eu atendo, conheço todo mundo. Daí tem esse lado sensível que tem que evitar, né? Sim, diz um ditado. Tu tá indo para uma ocorrência tal, mas lá, entende? É complicado, né? Por isso tem um ditado, né? Orlando, que diz assim, que Deus criou no homem, né, a cabeça acima do coração, para prevalecer a razão acima do sentimento. É incrível, né? As pessoas não entendem, mas a emoção tu vai ter que segurar ao máximo, como bombeiro vai ter que segurar ao máximo. Se tu quer ajudar, você tem que segurar a emoção. O sentimento é o que vai mandar, que vai te funcionar, mas quem vai te organizar é a razão. É a razão. Tem que pensar, senão não dá. Porque senão tu pode, sei lá, nem conseguir atender disso. Vocês são preparados para isso, né? Mas nós que não somos, tu vê um acidente, a gente quer ajudar, e isso às vezes atrapalha, mas não é muito diferente o bombeiro do leigo. Ele tem uma instrução para aquilo ali, e ele tem o material. E ele sabe... tem essa vontade do próprio material. Lá no subconsciente dele, ele sabe que ele está ali é ele que está ali para resolver aquilo. Então ele já se preocupa, é o meu serviço, né? É isso que eu tenho que fazer e da melhor forma possível. Mas estamos no acidente de trânsito, vamos indo aos pouquinhos. Depois tens aí à vontade. Eu fiz um rascunho. Pode. Vamos aproveitar o teu rascunho que veio bem, né? Não, mas o que eu queria falar mais mesmo, o senhor pergunta, a gente viu o que dá para fazer, mas foi essa cidade, o pessoal saber que às vezes não é porque o bombeiro fez um monte de perguntas no telefone que ele demorou, é porque é longe. O importante também, isso é importante, as pessoas às vezes não se deram conta, se o caminhão dos bombeiros já saíram, a equipe de socorro já saiu, mas alguém está lá dentro. Esse alguém que está lá fazendo pergunta, ele não está... Isso é que é importante. As pessoas acham que o cara está lá, não saiu ainda. Não, o bombeiro já saiu, o caminhão já saiu. As outras perguntas são feitas por quem fica lá, para depois orientar, para depois chamar mais... Enfim, como o senhor disse, daqui a pouco... a cidade claro, chamar mais, reforço, enfim, né? Então é importante isso, e é importante a pessoa tentar manter a calma, né? Para dar informação mais correta. O que demora na ocorrência? Identificar o tempo para ligar, o tempo que se demorou, digamos, vamos começar a botar defeito, problemas aqui no caso. Sim, vamos botar a nossa ocorrência. A demora para ligar, passar o endereço certo, né, e o que está acontecendo, para te conseguir pedir o reforço, e o trânsito. Dependendo do horário. Do horário é complicado. Então... E hoje os carros, vidro fechado no escalorão com o rádio ligado, tu não ouve o sirene do caminhão ali atrás. Sim. Né? Então, se trancou ali que o caminhão teve que diminuir a velocidade para não dar o acidente, até ele retomar, ele é um caminhão, ele demora. Claro. Isso que é importante. O meu automóvelzinho lá é um caminhão pesado. Mais poder abrir ali, liberar para o bombeiro passar. Que é um caminhão pesado que está vindo ali. Né? Isso tudo conta. Isso tudo conta, né? E não se apavorar, né? Eu sei que a pessoa se apavora, quer ajudar, né? Mas eu acho que o mais importante é que as autoridades, deixar para as autoridades ajudar, prestar atenção na cena para poder dar informação, né? Como o senhor disse, prestar atenção. Às vezes a pessoa não sabe bem o local, mas ela vai ter que tentar se localizar, tentar, né, dar o máximo de informação, né? Aquelas pessoas que estão no local da ocorrência ali, deixar um espaço para um bombeiro chegar e um espaço para um bombeiro sair. Isso aí o pessoal faz. Às vezes eles fecham, né? Às vezes isso a gente nota no interior. No interior, esse pensamento mais
mais avivado, digamos assim, de não, deixa os homens trabalhar. Eles chegam, rota de chegada e rota de saída. Cara, uma coisa que chamou a atenção... O pessoal mais vivido, né? Trabalha vivido, com né? tempo. Uma coisa que chamou a atenção, eu vou comentar aqui, porque nós estamos justamente com vocês, né, com a parte bombeira, na televisão, passou na televisão, aquele onde morreu o Burchard, nosso, né, aquele acidente ali aéreo com o helicóptero, chamou a atenção ali, e uma coisa que uma pessoa, uma mulher, tinha mais 2 pessoas tentando ajudar, que dava para ver, mas a mulher foi mais destemida, né? Talvez a mulher por ser mãe, a mulher por ser o ser humano mais, né, foi a mais destemida para ajudar ali naquele, né? E a gente viu que tinha 2 ou 3 pessoas filmando, né? Então, assim, ó, uma cena que, se por um lado tinha quase que uma heroína ali, né, ela arriscou a vida dela, podia explodir tudo ali, né? Ela arriscou, mas foi talvez o coração de mãe, como se diz mulher, a mulher sempre é mãe, né? Que fez com que ela se atrevesse lá e tentar tirar o cara do caminhão, porque ela foi atender o caminhão ali, né? Mas se viu muitas pessoas tirando foto alheia, vamos dizer assim, para mostrar, para ser o primeiro a mostrar, né? Isso, o que o senhor me diria a respeito disso? Eu sei que, né, que as pessoas têm curiosidade, mas tudo bem, a curiosidade é uma coisa, mas querer ser o primeiro a mostrar uma tragédia, o primeiro a publicar lá, e às vezes deixa de ser prestativo. Às vezes até atrapalha, né? No caso dessa moça ali, eu como bombeiro, o que eu vejo? Ela poderia ter escorregado, caído, feito um corte profundo ali. Ela não pensou em nada disso. A emoção que foi. A emoção, ali foi a emoção. Desce para ela. O pessoal que quis filmar isso para mostrar para alguém. Claro, para botar nas redes